Aos alunos da Escola Antoniado Guerra, no ano 2021, apesar de estarmos enfrentando ainda a pandemia, vamos seguir em frente com nossas funções. Primeiro, a minha de ensinar e as suas, do aprendizado. O que importa para a educação é aprender. E nós vamos começar o ano com o estudo do PET, que é o estudo do doutorado. O eixo temático são materiais, propriedades materiais. Nós vamos ver alguns conceitos básicos sobre a matéria e os materiais que estão aqui no PET. Densidade, solubilidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Como diferenciar um copo com água, um copo com uma mistura, sem usar o paladar ou o olfato. São propriedades da matéria. Frequentemente alguns estudantes confundem certo termo com matéria e substância, ou substância e mistura. De forma simples, podemos considerar matéria tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Outra definição importante é que a substância que seria uma qualidade da matéria. Assim, para diferenciar uma substância de outra, podemos usar propriedades específicas, numa analogia com a impressão digital do ser humano. Como não existem dois indivíduos com a mesma impressão digital, nem mesmo gêmeos uniterinos, não existem duas substâncias que tenham todas as propriedades específicas iguais. Desse modo, essas propriedades podem ser compreendidas como um pacote de informações características de cada substância. Porém, a natureza é raro encontrar substâncias isoladas e sim misturadas umas com as outras. Para fazer uso delas de forma comercial, é necessário empregar métodos de separação. Para isso, é preciso compreender os tipos de mistura e como se comportam e interagem. Então, eu escrevi algumas coisas que são conceitos fundamentais do estudo da matéria ou dos materiais, que é a mesma coisa. A água, por exemplo, todo mundo conhece, a madeira, todo mundo conhece, o ferro, o prego, todo mundo conhece, são exemplos de materiais. Apresentam massa e volume, né? A água tem uma quantidade. Nós vamos ver, a madeira pesa, o ferro pesa, a água também pesa um pouco. As propriedades dos materiais, os estados físicos que a gente encontra nos materiais. Sólido, as partículas ficam compactadas. Líquido, apresenta um volume constante e uma forma variável, depende do recipiente que você vai pôr o líquido. E o gasoso, forma e volume variável. Nós temos gases que todo mundo conhece, o oxigênio e nitrogênio que estão no ar. Então são formas e volume variável. E uma das propriedades importantes para os materiais é chamada densidade. E eu representei ela pela letra D pequena. Densidade absoluta é a razão ou divisão entre a massa da substância e o volume dessa substância. Então nós vamos chegar numa formulazinha, D é igual a M sobre V. E as unidades de massa todo mundo conhece. Você vai comprar feijão, arroz, tudo você vai comprar em quilo, ou em gramas, quilogramas, e uma quantidade muito pequena chamada miligramas. E as unidades de volume, você compra um refrigerante, você vai comprar um refrigerante em litros, 100 mililitros, 500 ml, ou 2 litros, ou centímetros cúbicos, centímetro ao cubo. A relação entre unidades. 1 litro sempre tem 1000 mililitros e 1 litro também sempre tem 1000 centímetros ao cubo. Se esses dois são iguais, então praticamente 1 ml é igual a 1 centímetro cubo. Visto isso, nós vamos partir para a resolução de um exercício em função da fórmula. Aos alunos dos segundos anos da Escola Antoniado Guerra, nós estamos vendo o PET desse ano, 2021, são propriedades dos materiais, alguns conceitos importantes já vistos, nós estamos revendo, e nós vamos aprender a usar a fórmula de densidade, fazer um cálculozinho da densidade. É muito simples, as aprendizagens são simples, basta ter vontade, um pouquinho de calma para
leitura, entender o que se quer e como se usa a fórmula para a gente aprender. É muito prático, os conteúdos são assimilados mais facilmente quando você resolver, depois faz de novo. Então a absorção é maior. Então eu coloquei uma atividade aqui para a gente usar a fórmula de densidade. Determina a densidade de uma substância que apresenta massa de 20 gramas e volume de 1000 centímetros ao cubo. E existe uma fórmulazinha de densidade, que é D igual a M sobre V. Então a massa, ele está te dando que é 20 gramas. E o volume também ele te deu, que é 1000 centímetros cúbicos. Quando você tem a massa e tem o volume, você coloca na fórmula. O D fica, o M sai e o V sai. Então, o M é 20, você coloca 20 gramas em cima, e o V embaixo você coloca 1000 centímetros cúbicos. Daqui, matemática, 20 dividido por 1000, 0,02 gramas, traço, centímetro ao cubo. Tão fácil. Então, por isso que a aprendizagem é importante. A gente focaliza a fórmula, a gente tem a leitura para ver o que o exercício está pedindo e com muita calma a gente resolve. A aprendizagem não é correndo, a aprendizagem é com calma e devagar. Continuando as propriedades dos materiais, nós vamos ver uma diferença agora, uma coisa chamada substância pura e mistura. Uma substância pura quando ela apresenta duas coisas. TF chama temperatura de fusão ou ponto de fusão. E TE é temperatura de ebulição ou ponto de ebulição constantes. Essas temperaturas não mudam durante as mudanças do estado físico, elas não alteram. E como é que é um gráfico de uma substância pura? Como é que a gente transfere para o gráfico os três estados da matéria, sólido, líquido e gasoso? Eu vou aquecer uma substância do estado sólido até o estado gasoso. As curvinhas que não estão em linha reta é o estado sólido, líquido e gasoso. Aonde que tem esse patamar aqui, nós temos dois estados coexistindo, que é sólido e líquido. Eu estou passando de sólido para líquido, então aqui tem sólido e líquido, aqui é só líquido. O sólido está passando para líquido junto com ele, com o estado sólido, depois o líquido ele está passando para o outro estado, que é o gasoso. Então o líquido passa para o estado gasoso. Então aqui coexiste líquido e gasoso. Esse patamar aqui, que está reto, e esse que está reto, nada mais é que as mudanças de estado fixo são constantes. Durante todo esse processo aqui, a temperatura é 0 graus. Então, o sólido, a temperatura de fusão de um sólido, do gelo, virando água, de água fervendo, virando o estado gasoso, é 0 graus. E a temperatura de ebulição, que é a água fervendo, é em torno de 100 graus. Então, existe a temperatura de baixo, já que eu estou passando de sólido para líquido, eu estou fazendo a fusão. Então, a temperatura de fusão é aqui. Esse patamar, essa retinha de baixo aqui, é a temperatura de fusão. E esse patamar, já que eu estou fervendo, estou passando de líquido para gasoso, temperatura de ebulição. Então, toda vez que for uma substância pura, o gráfico dela será dessa maneira. Por exemplo, a água, né? Clássico. A água ferve a 100 graus, a pressão que nós estamos aqui na Terra em torno de 1 atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio, e deixa de ser gelo a 0 graus. Abaixo de 0 é gelo, acima passa para o estado líquido. Então nós vamos ver agora a mistura, a diferença do gráfico da mistura para a substância pura. Continuando.
Nós vimos o gráfico de uma substância pura, agora nós vamos ver o gráfico de uma mistura. A mistura pode ser água com sal misturado, uma mistura que tem mais de uma substância. Então, a temperatura de fusão e ebulição não pode ser constante, não é um líquido puro, só a água. Tem mais alguém misturado junto com a substância. Aqui, continua a mesma coisa. Sólido e líquido coexistindo em equilíbrio. Líquido e gás coexistindo no estado gasoso. Essas temperaturas aqui é que mudam. A substância pura, ela é constante, ela não muda. Dependendo da quantidade da mistura, essa temperatura pode ser menor do que zero, ou maior do que zero, maior do que 100. Então, essa temperatura, esse gráfico identifica a mistura, a temperatura de fusão e ebulição, com variação, não são constantes. Eu coloquei algumas substâncias aqui, temperatura de fusão e ebulição delas. Água, 0 graus de temperatura de fusão, temperatura de ebulição, todo mundo sabe que é em torno de 100 graus Celsius. Álcool, temperatura de fusão é em torno de menos 112 graus, e a temperatura de ebulição 78,4 graus. E o ferro, todo mundo conhece, temperatura de fusão, você derreteu o ferro 1536 graus. E a temperatura de ebulição é em torno de 3.000 graus Celsius, temperatura altíssima. Imagina bem, 3.000 para 100, olha como é que é. Temperaturas que mudam, das substâncias não são iguais. Aí eu coloquei 3 recipientes aqui, para a gente relembrar uma coisa. Eu coloquei o gelo está flutuando na superfície do líquido. Eu coloquei o metal desceu na superfície do líquido. Eu coloquei água, o etanol, para quem não sabe, é álcool, e o etanol ficou embaixo e o álcool em cima. Então, quem fica mais em cima, a densidade é menor, a densidade do gelo é menor que a da água, por isso que o gelo flutua. Por isso que o metal desceu, a densidade do metal é maior do que a densidade da água. E a densidade do etanol também é maior do que a densidade da água flutuou. Nós vamos continuar agora, nós vamos ver a outra parte do PET aí. As propriedades dos materiais. Nós vamos ver 2 sistemas. Um recebe o nome de homogêneo e o outro heterogêneo. O homogêneo apresenta uma única fase, pode ser sólido, líquido ou gasoso. O heterogêneo apresenta mais de uma fase. De uma fase, eu coloquei o exemplo a gasolina. Mais de uma fase heterogênea, eu coloquei o leite. Por que eu coloquei o leite? Porque o leite apresenta, além do líquido, tem água, tem gordura, que não se mistura. Então, tem 2 fases. Então, é uma mistura heterogênea. Com a única fase, só tem gasolina, então é homogêneo e heterogêneo. As fases é uma mistura. Eu peguei um exemplo de álcool, água e prego. Nós temos 3 componentes diferentes, álcool, água e prego. A mistura heterogênea, água e álcool se misturam. Então é líquido e o outro é sólido. O prego é sólido, então aqui nós temos 2 fases. Aqui nós temos 2 fases, sólido e líquido, porque esses 2 se misturam e o prego é sólido. Depois eu peguei um outro exemplo, eu coloquei água salgada, óleo, sal não dissolvido e álcool. Eu coloquei 4 componentes. É uma mistura heterogênea. Água e álcool se misturam, é líquido. Óleo também é líquido, mas não se mistura com a água e álcool. E o sal é sólido, dissolvido, não dissolvido. São propriedades específicas dos materiais, essas que nós estamos vendo aqui no PET. Aí, identificar a temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade. Faltou uma coisa chamada solubilidade. Solubilidade é a capacidade que alguém tem de dissolver uma substância dissolvida por outra. O sal, dependendo da quantidade que você colocar no copo, você consegue dissolver completamente. Tem uma certa quantidade máxima que se dissolve. A partir dali não se dissolve mais. Propriedades específicas da matéria, estado de agregação, substâncias e mistura. Além disso, aí tem os exercícios aqui. Exercício número 1, tão fácil. Considere 2 frascos de vidro, tal, você vai ler. Um tem um valor da densidade e o outro. Qual a definição e a forma da densidade? Trata de substâncias iguais ou diferentes? As densidades são diferentes, né? Não.
E uma outra que tem embaixo aqui, qual o estado físico? Cloroformo, para quem não sabe, é um líquido, né? Então, isso aí já tentando, a gente aprende lá no terceiro ano de segundo grau também, e o fenol. Substâncias líquidas. Você vai dar uma olhadinha. Aí tem uma outra questão aqui que fala sobre os sistemas. Água de coco, se ele é heterogêneo, o que tem dentro do coco? Tem água e tem mais alguma coisa, né? Que as pessoas esquecem de sais minerais, né? A laranjada, se ela é heterogênea, o leite, se ele é homogêneo, está pedindo aqui a incorreta, exceto a poeira do ar. A poeira do ar tem que lembrar que nós temos oxigênio e hidrogênio que se misturam, mas tem poeira no meio, né? Então, homogêneo pode ser. E a água filtrada do mar, você tirou o sal, só ficou água pura, né? Aí tem uma outra questão aqui, um sistema fechado, que contém água líquida, tal, quantas fases e quantos componentes, fase primária. E a última aqui é marcar os patamares. O que é isso aqui, o que é isso aqui, essa reta, e o que é isso aqui, não tem reta, você aquece uma substância assim, e quando você resfria, é o contrário. Então esse gráfico está subindo aqui, você está aquecendo, e aqui você está resfriando. O gráfico de resfriamento, ele é do gasoso para líquido e para sólido. Está aí a primeira semana. Espero que vocês façam os exercícios. Procure aprender, que é a coisa mais importante da educação. Não é nota, não é... A aprovação faz parte para todos. Eu sou contra o aluno ser reprovado. Eu sou a favor do aluno tentar refazer os conteúdos passados. Tudo que você refaz, você aprende. E aí, você tem condição de resolver todos os outros exercícios. Meu nome, a maioria aí foram meus alunos, sabe, né? Mas eu já falei que o José Eustáquio, ele já deu aula na escola há muitos anos. Espero que vocês sejam felizes, apesar do que nós estamos passando. Mas a gente tem que pegar a mão de Deus e saber que as coisas um dia vão melhorar. Apesar de tudo, vale a pena estudar? É lógico que vale. Aprendizado, ninguém tira de você. Será pro resto da sua vida. E amanhã, quem sabe, não serão vocês que serão médicos, enfermeiros e outras profissões que terão, talvez, de galgar o lugar de outros para cuidar dos outros. Ou alguma outra profissão que você queira seguir, mas que o aprendizado vai te trazer muitas coisas boas. Vai. Cuidem-se, rezem, cuidem de seus pais, que a gente se encontra para ver a segunda semana. Um abraço para vocês.